Ele estava muito pressionado pelo Parque São Jorge, pelo conselho do Corinthians, que não gostava da figura remunerada e profissional do Fabinho à frente do futebol, de ter apenas uma figura à frente do futebol, que não era uma figura estatutária, era um diretor remunerado, porque fazia um trabalho profissional, e por muita pressão, por cobranças, explicações, inclusive solicitando explicações pelo contrato do Memphis e muitas coisas, até onde eu sei, quando o Fabinho pegou o contrato do Memphis, ele já estava encaminhado, ele negociou, ele contratou o jogador, mas tem muita coisa no contrato que não participou somente, né, o Fabinho Soldado. Então, claro que são coisas que vão surgir ali na frente, né, que a gente vai poder esclarecer melhor. O próprio Memphis Depay, ele é muito incomodado desde o vazamento do seu contrato. E até o GE fez uma matéria entendendo que esse diretor mais, digamos assim, não quisto ou não bem quisto pelo Memphis, pelo Fabinho e por outras figuras do elenco, seria o primeiro vice, o Armando Mendonça. Ele nega as acusações, mas o GE entendeu que, apurando que seria mais ou menos direcionado a ele. O Memphis, inclusive, na roda depois do título, além da entrevista que ele concedeu no gramado, muito forte, né, meio que generalizando contra diretores, vocês sabem quem vocês são, né, vão embora do Corinthians, ele teria dito ali publicamente também com os jogadores na roda depois do título conquistado. Então tá bem incomodado o Memphis, e a saída do Fabinho, ela mexe o tabuleiro de xadrez. Então a gente vai saber que consequências teremos a partir de agora. Por quê? O elenco inteiro pediu a permanência do Fabinho. O Dorival rasgou elogios a Fabinho Soldado depois da conquista, dizendo que era um dos melhores, se não o melhor profissional com quem ele já trabalhou. O Fabinho Soldado foi a Florianópolis contratar o Dorival Júnior. O Fabinho Soldado montou boa parte desse elenco. E tinha, como vocês sabem, a missão, assim como o Dorival, de blindar esses jogadores de tudo que estava acontecendo no extracampo, inclusive contra o próprio Fabinho Soldado. Então, ele serviu como um escudo, ele serviu como um cara que negociava premiações atrasadas, que passava uma tranquilidade para o elenco, para os jogadores, em razão de tudo que estava acontecendo. E esse pilar, ele simplesmente foi retirado da estrutura do vestiário do Corinthians. Então, por que a gente fala que mexe no tabuleiro? Porque a partir de agora, tudo pode acontecer. No sentido de, o Dorival pode pedir demissão, ele pode ser desligado, porque talvez até enfraquecido por não ter uma figura que traga respaldo a ele, embora eu imagine que o Stabile tenha confiança no Dorival, mas ele não tem mais um parceiro de trabalho. E isso pode gerar uma instabilidade, tanto se o Dorival quiser ir embora, quanto se quiserem tirar o Dorival. E aí a gente pode discutir mais pra frente o que seria melhor pro Corinthians, seria o Dorival ir embora ou ficar. Eu não estou entrando nesse mérito, estou entrando no mérito da instabilidade para a comissão técnica e para o elenco. Jogadores que daqui a pouco permaneceram por conta de uma proposta ou outra, até mesmo no momento mais difícil do clube, será que permaneceriam agora? Às vezes você segura um atleta muito pela confiança que você tem nele e no diretor. E agora, como será? Já vou para o segundo assunto, porque o Hugo Souza recebeu uma proposta do Milan. Os valores não foram revelados, mas a gente está falando de um clube tradicionalíssimo, o segundo maior vencedor da Champions, atrás do Real Madrid. Um clube da Europa. Ok, a Europa é muito grande, né? O Hugo veio da Europa, mas em Portugal, num clube que foi rebaixado. O Milan tem um outro status. E o Fabinho Soldado foi o cara que foi buscar o Hugo Souza. O Fabinho não estando mais no Corinthians, até nisso a gente pode entender que gera uma instabilidade. Mas inicialmente o Corinthians recusou. E o próprio Hugo também. As informações lá do Vitor Chicaroli, que era do meu timão, tá no GE, faz um trabalho muito bom acompanhando o Corinthians, é de que o Hugo entende que Copa do Mundo, ela tá aí. E que você ir para um clube que daqui a pouco você precisa de uma adaptação, daqui a pouco você tem uma incógnita em termos de performance, olha que seria um clube que o Carlo Ancelotti conhece muito bem, né? Mas estar no Corinthians sendo protagonista faz muito mais sentido para o Hugo Souza nesse momento
nesse período pré-Copa. Pode ser que ele vá depois? Pode ser. Mas para o Hugo não faz sentido e para o Corinthians muito menos. Eu não sei os valores, mas, cara, já falamos aqui, né? O Corinthians tinha uma missão terrível, das mais difíceis do mundo do futebol. Substituir um ídolo depois de muitos anos, muitos títulos, e é muito fácil você errar a mão. E o Corinthians acertou. Acertou na reposição. E até tentou com o Carlos Miguel. Enfim, no comentário tem vários, né? Eu quero saber o nome que realmente tem a negociação com o Corinthians, tá? Então é isso, gente. Nós vamos ter que aguardar. Deixa eu ler aqui os superchats de vocês, tá? O Matheus Maia, tamo junto aí, novo membro do canal. Que Deus abençoe, Matheus Maia. Quem é esse papagaio que falam? Foi por causa dele? O Rick. Samir, o que você acha dos homens do Mirassol? Paulinho, mas Juninho Antunes, será que existe essa possibilidade? Cara, eu acho que existe a possibilidade do Paulinho, sempre. Não dá para descartar. Telecaster, olá Samir, uma curiosidade. Você sabia que no novo álbum de figurinhas do Corinthians, que está nas bancas, tem uma figurinha do Fabinho Soldado? Não sabia, não coleciono. Se deu oportunidade para o Soldado Rachadinha, por que não Renato Augusto ou Paulinho? Cara, então, aí tá uma coisa que eu nunca levantei essa tese, não tenho esse tipo de informação, tá? E em relação ao Soldado. Mas o Soldado foi uma invenção também, né? Se inventar o Renato Augusto ou outro, ou o Paulinho, entendeu? O Bruno Silva, quando você precisa de alguém tal, Paulinho é estagiário, tem experiência em contratação. Ele tem experiência em contratação? A pergunta. No Mirassol ele não ajudou a montar o elenco, acho loucura. É bom lembrar que o Fabinho Soldado nunca teve experiência em contratação também, né? Ele vem do Flamengo para exercer o cargo de executivo de futebol pela primeira vez, tá? Júnior Vaz, estamos junto aí, novo membro do canal, ó, aquele soquinho, né? Tamo junto aí. Gente, deixa o like, tá? Pra me ajudar aí. O Carlos Ávila, Eduardo Filan, não conheço nenhum desses. Renan, não conheço nenhum desses, velho. Tá? Nenhum desses. Vocês estão demais, hein, velho? Galera confunde gerente com executivo, né? Velho, o Fabinho Soldado era um gerente, né? A Alessandro também não tinha experiência. E a gente viu no que deu. Ele é péssimo, né? O Alessandro era um bonequinho do sistema, entendeu? O Alessandro era um bonequinho do sistema. Era um bonequinho do sistema. Ele apitava no quê? Ele mandava no quê? Péssimo. O Alessandro era horrível, entendeu? O Alessandro, ele foi pior que o Fabinho Soldado. Pior que o Fabinho Soldado, tá? Fala gordinho, os caras falando do Renato Augusto, o cara assinou com o GE esses dias. Mas o cara, né, isso aí não seria problema. O Pelaipe acertou com o Grêmio, do Gaspar seria um grande nome, mas acho difícil, né, velho? Acho difícil, tá? Acho difícil o do Gaspar hoje voltar para o Corinthians, né, porque ele tá na Europa. Enfim, a gente vai ter que aguardar, né, gente? Em relação aos outros assuntos, as negociações Corinthians e Caixa continuam, né? Como também continuam com a Neoquímica. Ontem o presidente Osmar Stabile, né, citou isso aqui, né? E agora é a gente aguardar para ver se vai fechar ou não. Mas ontem o presidente confirmou a informação que eu tanto trouxe aqui para vocês, que o Corinthians negocia com a Caixa a venda dos Neymar Whites para quitação e também com a Neoquímica para quitação. São duas frentes, né, que o Corinthians trabalha hoje, tá? Duas frentes que o Corinthians trabalha, que eu acho que são frentes aí, cara, que seria um título, né? Seria um título para nós, ver o Corinthians, né? Com a arena paga, seria algo maravilhoso. O caso Esportes da Sorte tem novidades, né? O Maurício está perguntando. Cara, parou naquilo que o Osmar disse ontem. Eles estão esperando eles estão investigando, né, mais a empresa e estão esperando que a empresa apresente aí
fianças bancárias que sejam assim mais confiáveis. É o que o Corinthians espera para poder fechar com essa empresa, tá? Enfim, o presidente o dono da Esportes da Sorte também, né, tá sofrendo uma investigação no Ministério Público Federal. Cara, bet sempre vai ter esse tipo de situação, e essa bet é arriscar ou é arriscar com essa bet para ganhar um valor maior, ou é ficar com o Esportes da Sorte também, que tem os seus problemas. Enfim, a gente, né, vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é isso por enquanto. O pessoal dessa Responsa Game é um nome estranho, mas eles patrocinaram o Grêmio agora na reta final com o nome de... Como chama o nome que eles usaram lá? No Grêmio, no finalzinho agora aqui do Campeonato Brasileiro. Energia, né? Energia Bet. Enfim, eles queriam também implementar a Timão Bet, mas eu trouxe a informação que a Timão Bet traz ressalvas ao Corinthians, tá? Porque a Flabet não deu certo no Flamengo, então uma situação que não dá para se apostar também. Então é aguardar. Essa Energia Bet, que é a Responsa Game aí, é dissidência da PixBet. Então é como se a PixBet estivesse voltando ao Corinthians, a PixBet que já foi, né, do Master do Corinthians, tá? Vamos ver, né, se eles acertam ou não. Eu, sinceramente, para mim, se for para ficar com bet que eu não gosto e eu rejeito aqui no canal, né, poderia estar voando aí financeiramente, poderia estar aí voando e as pessoas ganham dinheiro hoje em dia só de vestir um bonezinho, né? Vestir um bonezinho, as pessoas que se lasquem apostando e perdendo dinheiro e a pessoa mamando dinheiro. Eu poderia estar voando, mas eu não aceito. Então, bet para mim, o Corinthians, na verdade, né, é o Corinthians, eu sou eu, e já que o Corinthians tem que ter uma bet, para mim que seja a que pague mais, tá? Para mim que seja, né, para mim que seja a bet que venha pagar mais, entendeu? Então não tem muito o que a gente falar em relação a bet, tá? Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui já, tá? Hoje é Natal, né? Eu vou fazer o almoço, tá? Vou fazer o almoço e vou fazer o blend e vou fazer o café da Fiel, tá bom? Vários torcedores de redes sociais não aprovam a saída do Fabinho. E quem diz ao contrário, eles debatem e falam que o corintiano não merece como torcedor. Enfim, Fabinho não vai ser unanimidade, nem a saída, tá? Nem a saída, nem a permanência dele, tá? Tá difícil das pessoas entenderem que como que manda o Fabinho embora sem ninguém contratado, você querer ele fora desse jeito também. Tá difícil das pessoas entenderem que o Fabinho Soldados, ele pediu pra sair, velho. Tá bom?